Minha nossa, eu quebrei a cara com esse anime. E ainda tem a minha surpresa da temporada. Sendo bem sincero, quando eu vi Idaten pela primeira vez, eu peguei ele. Eu não peguei ele 100%, eu peguei uma das primeiras capas de divulgação e parecia, na minha opinião, pessoalmente bem pesado, porque é do mesmo autor de Shuzoku Reviews. Eu tive esse pequeno preconceito com a obra, então obviamente eu taquei o foda-se, eu já não vou acompanhar esse material. Entrou na lista de vários animes da temporada que eu não ia assistir. Aí um tempo depois, 2 semanas após o lançamento de Daten, me vem nada mais nada menos que um post no Twitter elogiando a abertura de Daten. É de uma pessoa que eu respeito muito a opinião, e se essa pessoa elogiou a abertura, quer dizer que pelo menos um alto nível de produção essa abertura deve ser muito bacana. Então eu decidi dar uma olhada na abertura. A música é boa pra caralho, a música é extremamente divertida, a animação é fantástica, é um estilo psicodélico muito bacana, a forma que apresenta os personagens, aquela visão em um fundo todo, sei lá, um fundo de viagem astral, juntamente com os personagens se dividindo, aquela junção de corpo, de peças. A composição da abertura em si eu acho muito bacana, eu acho muito maneiro, eu acho muito wow. E junto com a música fica perfeito. Eu lembro de também ter lido no Twitter alguém falou que a abertura de Daten sempre que pausada você pode printar e ter um belíssimo wallpaper. Concordo plenamente, qualquer parte da abertura que você pinte dá um belíssimo wallpaper. Mas aí a abertura é bacana, aí eu fui ler a sinopse. A sinopse é basicamente que no mundo de Daten ocorreu uma guerra entre deuses e demônios há 800 anos, e a gente acompanha a nova geração dos deuses, uma geração que nasceu em tempos de paz, sem os demônios para se confrontar. Pelo que eu pude ver, aparentemente os demônios vão retornar para mais um confronto com eles, mas tem umas coisas que parece que não vai ser bem assim. Tem segundas tramas, segundos plots bem interessantes, que são abordados no segundo e no terceiro episódio, e eles dão uma visualizada, eles dão um deslumbre pra gente que esses plots existem também no primeiro episódio, em algumas certas cenas, com alguns certos diálogos bem interessantes. Mas aí é que tá. Eu assisti o primeiro episódio de Daten, e é muito bom. O primeiro episódio basicamente já começa me surpreendendo com a ótima animação dos personagens correndo e mostrando quão eles são poderosos e porque eles são deuses. Já que basicamente temos dois personagens que batem um papo enquanto dão a volta ao mundo. Lá estilo aquela cena do Flash da Liga da Justiça, onde ele sai correndo pelo mundo para bater no Lex Luthor. É basicamente essa cena aqui que a gente vê, só que não tem o Lex Luthor e nada para bater. É só os personagens numa corridinha global matinal. E cara, a Estúdio Mapa tá de parabéns, a direção que tá fazendo ainda tem, a equipe de produção, vocês estão de parabéns. A animação tá relativamente muito bem consistente, a movimentação dos personagens é algo muito bonito de ver, é gostoso demais, eu não esperava tanto assim do anime. No conceito visualmente falando, então quando eu que não esperava nada do anime me deparo com tal qualidade nessas determinadas cenas, eu fiquei, perdi um pouco do fôlego aqui na hora de dar uma olhada. Já me deu uma animada gigantesca para continuar o anime. E aí ele começa a dar uma introduzida relativamente bacana nos personagens, não é uma grande introdução, mas é uma introdução satisfatória. Ele apresenta cada um dos personagens e tal, dá um tom às suas personalidades. Gosto do fato que aqui tem uma criação de ambiente. Quando passa para outros dois personagens, a gente vê eles em ambientes diferentes dos outros dois que a gente acompanhou. Esses ambientes refletem nas personalidades deles, o que é algo muito pequeno, mas ainda é muito bacana de ver, ainda chama a atenção quando eles dão esse pequeno detalhezinho aí para os personagens. Cara, eu tinha esquecido a palavra pequeno detalhe por pouco tempo. Continuando, o primeiro episódio da Daten, eu vou deixar claro que ele tem uma luta fantástica pelo primeiro episódio, uma batalha fenomenal, e depois ele tem uma certa cena que é relativamente pesada. Essa seria a cena mais sexual do anime, e é uma cena que pode incomodar bastante, então eu já deixo avisado que essa cena existe, e sim, é sobre
o conteúdo que talvez vocês estejam pensando. Não é uma cena ao estilo de Goblin Slayer, mas também não é uma cena leve. É uma cena que, se você estiver comendo, é péssimo. Se você tiver qualquer coisa, é péssimo. Então, se você for assistir Idaten, saiba que no finalzinho tem uma coisa bem desagradável. Mas não estraga a experiência, já que o segundo e terceiro episódio se mostram serem fantásticos. Eu tava esperando chegar o terceiro episódio justamente para assistir e para poder fazer um vídeo com 100% de certeza que Idaten é bom. Aí temos o terceiro episódio, onde ele mostra que tem uma comédia relativamente engraçadinha. Idaten tem umas boas tiradas cômicas, alguns são umas merdas. Alguns personagens no núcleo dos vilões são introduzidos de uma forma que eu tô pouco me fudendo. Mas no terceiro episódio eles consertam isso, uns personagens que parecem ser ruins, até que tem uns momentos bem divertidos no terceiro episódio. A ação ainda ela realmente surpreende, já que esse anime é muito 880. A gente tem o momento 8, onde os personagens estão só batendo papo. A gente tem o momento 80 nas piadas, que são as coisas bem... Uou, as piadas são bem engraçadas. Algumas, pro meu tom cômico, realmente eu não tava esperando. Tava tomando um suquinho de laranja enquanto assistia, quase engasguei. Do time tão perfeito que foi. E as cenas de ação, elas me lembraram um pouco o Jojo, já que no terceiro episódio, em uma das cenas de ação, a paleta de cores é trocada. E eu acho essa paleta de cores como trocada muito interessante, porque pra mim esse tipo de artifício, ele acaba me fazendo já ter uma visão diferente da cena. Se a cena é de comédia, aí a paleta de cores troca pra algo mais escuro ou algo mais incomum, aí eu meio que me sinto mais fácil a embarcar nessa nova sensação. Como a cena era pra ser algo tanto quanto divertida e tensa, as coisas um tanto animadas junto à extrema fluidez da batalha dos personagens foi algo interessante. A gente teve uma composição de cena muito bacana e o episódio foi tanto movimentado quanto introduziu ótimos elementos. Isso acontece, no episódio de Idaten é uma ótima introdução. O segundo, ele trabalha um pouquinho as ideias que ele já estabeleceu, depois introduz algumas coisas. O terceiro episódio, ele continua a trabalhar, tem cenas de ação, introduzindo mais coisas. O pacotão só vai ficando mais completo. E justamente por isso que eu quebrei a cara, porque como do autor de Shizuku Reviews, quando eu vi Idaten, eu jurava que ia ser só uma obra idiota com demônios. Mas aí eu quebro a cara e é uma obra realmente com conteúdo interessante. É uma obra divertida, é muito bem animada, a produção ela se empenhou ao extremo com a obra que eu confesso um tanto quanto desconhecida, porque eu nunca vi ninguém sequer comentar a existência de Idaten. Ela não é uma obra underground até onde eu sei, pra mim ela não é tão popular a ponto que mereça um trabalho realmente de tirar os olhos. O primeiro episódio de Idaten, os primeiros 10 minutos são de tirar o fôlego, porque é uma coisa muito surpreendente. Você bate a cara com o Idaten, você não espera que seja algo naquele nível. E é tão... Aí eu acho que é uma comédia para boa gama de pessoas que Idaten proporciona, e é justamente isso que me fez simpatizar tanto com a obra. Ela trabalha muito bem. Eu acho que você tem que dar uma chance a Idaten, já que justamente eu dei uma chance e acabei saindo do meu tempo de vagabundagem para produzir um vídeo sobre isso. Minimamente já dá para entender que a obra é boa. Ela pelo menos tem alguma coisa que vale a pena dar uma olhada. Eu decidi dar o braço a torcer, tive algo que me valeu a pena dar uma olhada, dei uma olhada e agora estou comentando aqui dizendo o quanto eu fui um completo imbecil por julgar que essa obra não seria bacana, não teria nada legal a agregar, mas na verdade ela é muito boa e ela é muito melhor que muitos outros animes. Obras que eu esperava uma coisa me decepcionaram, mas Idaten não decepcionou. Então fica a dica se você quer ver algo animado, algo bacana.